Quando a morte chega de forma prematura e arranca de uma família, um pai zeloso e um marido carinhoso, companheiro de 12 anos, a única forma de superar a dor é através da gratidão a Deus, do perdão e, sobretudo, da fé. Essa é a história da Master Coach Fernanda Amaral. Olá, Fernanda, seja muito bem-vinda ao programa Prova Viva. Olá, pastora Adriana, muito obrigada. Que bom que você veio compartilhar conosco da sua história. Já pelo que eu acabei de anunciar, não deve ter sido algo muito fácil, mas também, como eu acabei de anunciar, né, foi um milagre e você é uma prova viva do poder de Deus. Seja muito bem-vinda e fique à vontade para contar para nós esse milagre que o Senhor fez na sua vida. Sim, já se passaram 7 anos e 7 anos desafiadores, né? Bom, se eu for falar um pouco de quem é a Fernanda no relacionamento com Deus, eu tenho uma experiência com o Senhor desde os meus 6 anos de idade. Uma experiência com o leão da tribo de Judá, uma experiência que só eu e ele entendemos, que é cada um tem o seu relacionamento com Deus e cada um entende, né? Sim. Da sua forma, como que se expressa esse amor a Deus. E eu conheci o Dinho com 17 anos, né? Nós nos casamos, eu casei muito nova, com 20 anos, e dali já engravidei, e amamentando engravidei de novo, né? Eu tive 2 filhos, tenho, né, 2 filhos lindos, o Luiz e o Nicolas, e fui casada durante 12 anos. E eu posso dizer que foi um casamento saudável, porque nós tínhamos um acordo entre nós, né? Não dormirmos brigados. Isso trouxe saúde, né, no nosso relacionamento. Confesso que eu não cumpri esse acordo 3 vezes em 12 anos e foi péssimo. E eu imagino pessoas que vivem, né, um relacionamento de conflito com seus esposos, com as suas esposas. Então, o combinado entre vocês era que houvesse comunicação até que se chegasse a um acerto para que não houvesse nada guardado para o dia seguinte. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso, resolução do conflito. E no ano de 2011 ele me deixou no trabalho, na época eu trabalhava nas Forças Armadas, eu entrei lá como pedagoga. E depois ele deixou os meus filhos no colégio cristão, na época do Colégio Cristão da Lagoinha. E ele foi viajar para Juiz de Fora, mas ali próximo de Barbacena aconteceu um acidente na 040 e a Polícia Rodoviária Federal sinalizou para ele parar, ele parou. Mas veio um caminhão em alta velocidade e arrastou o carro dele 85 metros. E ele ficaria vivo sem as pernas. Mas os 2 carros pegaram fogo, então não teve como ele sobreviver, ele morreu carbonizado. E quando me deram essa notícia, eu estava lá no quartel, né, no corpo da guarda. E eu lembro que quando eu recebi a notícia, tinham as autoridades próximas a mim. E tinha um tenente, um coronel, né, sargentos também. E eu perdi o chão, claro, né? Mas ao mesmo tempo eu me ajoelhei ali e eu agradeci a Deus pelos 12 anos que Ele me deu o Dinho, pelos 10 anos que Ele foi pai do Luiz, pelos 8 anos que Ele foi pai do Nicolas, que foi um privilégio, né? Mas quando me contaram detalhes, eu tive muita raiva, muito ódio. E eu entendi que eu tinha acabado de entrar para as Forças Armadas, eu aprendi a dar tiro de fuzil, de pistola, coisas que eu nunca tinha imaginado na minha vida fazer, porque eu sempre fui professor de educação infantil e ensino fundamental, 20 anos nessa área, de repente eu incorporo as Forças Armadas. Eu entendi que naquele momento que eu havia aprendido a manusear as armas para matar o homem que tirou a vida dos meus filhos e do meu marido. Tamanho ódio que eu tive. Nesse acidente, só para eu entender, nesse acidente, o caminhão que chocou com ele também ficou carbonizado ou ele empurrou 2 carros que ficaram carbonizados? Não, o caminhão, pelo que eu entendi no laudo, quando ele viu o caminhão aproximando, ele puxou para a direita. O caminhão fez a colisão e arrastou ele, chegou a pegar 2 carros à frente, mas arrastou ele para a direita e foi como se passando por cima. Entendi. E foi amassando. Entendi. O caminhoneiro sobreviveu. Ah, ok. Sobreviveu. E aí, por isso, o seu ódio em querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas naquele mesmo instante, em milésimos de segundos, eu lembrei do que a Bíblia diz e que eu aprendi com os meus pais.
a importância, né, de ensinar o filho no caminho. A Bíblia diz que é para nós perdoarmos 70 vezes 7. E o perdão não é um sentimento, não é uma emoção, é uma escolha, é uma decisão. E naquele momento eu decidi perdoar. Então eu me ajoelhei novamente na frente das autoridades, falei, Deus, eu perdoo esse motorista. Eu abençoo essa vida. E você falou isso alto? Falei alto. Se eles isso escutaram? aconteceu para que eu ore por ele, para que ele seja salvo, eu aceito. Menina, que fé é esta? Mas até que a morte nos separe, dói. Dói. Eu queria envelhecer com meu marido. Não planejei ficar viúva com 31 anos na época. Hoje eu tenho 39. Eu não imaginava ficar viúva. E eu posso dizer que eu passei pelo luto, pelas fases do luto, mas eu não passei com a dor do ódio, com o peso do ódio. Porque a falta do perdão nos sufoca, né? Então eu não tive esse, sabe, esse sufoco, esse peso. Graças a Deus eu aprendi a perdoar, né? Eu aprendi não só de ouvir meus pais, mas de ver eles, né? As atitudes falam mais alto que as palavras. Eu sou muito grata. A sua expressão até hoje, ela tem um olhar saudoso. Como é que você lida com essa... Quando você relata a questão da morte do seu marido, como que fica na sua emoção hoje? O seu olhar ainda brilha, né? Sim. Parece que ainda sente um pouco de saudade. A saudade... Talvez da experiência que você viveu todo esse tempo com o marido. É o que eu falo com os meus filhos, né? A saudade sempre vai existir, é uma saudade gostosa. O Dinho, ele fez parte da minha história. Não tem como apagar isso. E ele é uma pessoa que eu amei durante 12 anos. Confesso que ainda o amo, assim como meus filhos o amam também. Mas não tem como. Ele foi Quem conviveu conosco sabe o perfil, né, de marido que ele foi, de pai. Isso não substitui a minha possibilidade de amar uma nova pessoa, mas essa história, ela existiu na minha vida e eu sou muito grata. Porque a viuvez te libera para isso também, nesse sentido, biblicamente, Sim. né? Entendi. E aí, então, depois, diante desse acidente, você ora, você ajoelha, você libera perdão na frente das autoridades. Sim. E aí, o que aconteceu a partir daí? E aí foi todo o processo, né, para velá-lo, para enterrá-lo. O corpo eles não liberavam o corpo porque não tinha como. Exatamente. Né? Não tinha como provar que era ele, foram 3 dias. E eu lembro que eu pedi ao Senhor, Deus, o meu consolo vai ser a sua presença, a presença do Espírito Santo no velório. E foi um velório lindo. Tinha muitas pessoas, sabe? Teve congestionamento. Eu vi no máximo 10 pessoas. Mas me informaram que estava lotado. Foi louvor o tempo todo. Pessoas aceitaram Jesus no velório. Então foi um consolo realmente. E uma semana depois, o que eu vivi no velório, que até a Ana Paula e a Zenete presenciaram, eu pude exercitar e dançar sobre toda a dor, porque a dança não é somente o corpo, é a alma e o espírito. É o que a alma fala, o que o seu espírito vive. Então, meu corpo expressou o que eu vivia ali no velório. Quando a Ana Paula cantava, eu vou dançar sobre toda dor, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu dançava ali aquilo que eu vivi. No momento que eu recebi a notícia, no quartel e no velório. Né? Foi algo muito autêntico e Deus permitiu ser dessa forma. E 7 anos se passaram, né? No primeiro ano, pastora Adriana, foi um ano de muita gratidão. Realmente, em todas as datas de luto, eu entrei nesse estado de gratidão. Dia dos Pais, aniversário, Natal, Ano Novo, essas datas. Mas no segundo ano, eu entrei no campo da ingratidão. Me tornei uma crítica compulsiva, né? Eu tive obesidade, entrei em depressão. E até que em 2014 o Senhor falou comigo assim, larga tudo e vem me conhecer. E eu falei, eu não posso fazer isso. O Senhor me deixou viúva com 2 filhos e eu já te conheço desde os 6 anos de idade. Como Afinal assim de vou te contas, conhecer? já estou na igreja desde 6 anos de idade. Não é? Ali já eram quase 30 anos dentro da igreja. E
eu não fiz isso, eu não obedeci. Uns 5 meses em desobediência, minha vida andou para trás. Eu perdi todos os meus clientes na época que eu trabalhava numa indústria, também numa indústria da saúde e do bem-estar. Eu não conseguia mais cadastrar clientes, eu fiquei sem luz na minha casa, comecei a ganhar cesta básica, graças a Deus, sou muito grata, mas a minha vida andou para trás, até que eu entendi que eu não estava no centro da vontade de Deus. Então eu fiz a oração mais difícil da minha vida. Eu tinha um quadro dos sonhos que eu acordava e olhava para ele e eu dormia olhando para ele. Eu acreditava que aquilo iria acontecer. A casa dos sonhos, a viagem dos sonhos, o casamento dos sonhos, tudo dos sonhos. E eu tirei todas as gravuras, eu me ajoelhei, eu falei, Deus, a partir de hoje, eu quero viver a sua vontade, eu não quero viver mais a minha vontade. E é interessante que meses depois o carisma ardeu no meu coração e eu não tinha mais dinheiro para fazer o carisma, o pastor Márcio me abençoou. E no carisma o Senhor começou a me levantar do vale de ossos secos. E o carisma arde no meu coração, e naquele momento eu já não tinha mais dinheiro para pagar o seminário, o pastor Márcio me abençoou. E na primeira semana de aula, eu tive a alegria, né, a pastora Carol Mendonça, ela chegou e falou, gente, eu vou dar aula sobre o Ministério Infantil, e eu sou a Carol Mendonça. Quando ela falou Ministério Infantil, o Espírito Santo gritou no meu ouvido, volta, cuida das minhas crianças e fala do meu reino. Porque em 2008 até 2011, o Senhor me deu uma personagem para as crianças, que é a Nanda Blue, onde eu me caracterizo toda de azul e conto história para as crianças. E eu enterrei ela junto com meu marido. E o Senhor falou, e o Senhor falou, volta, cuida das minhas crianças e fala do meu reino. Eu lembro que eu baixei a cabeça e falei, Deus, Nanda Blue não, Senhor, Nanda Blue não. Mas porque nesse momento você tinha uma ligação emocional ainda de caracterizar daquela forma, te lembrava a questão do luto do marido ou não? Não, porque... Marcava um período da sua vida que você não queria viver? Sim, o período é que eu trabalhei 20 anos com crianças e 5 dias depois que eu incorporei nas Forças Armadas, eu recebi a notícia da morte dele. Entendi. Então eu entendi que o meu mundo agora era outro. Entendi. Não era mais esse universo infantil. Tinha virado a página, não queria mais voltar naquilo ali. Como eu já sabia, já tinha experimentado a dor da desobediência, é bom, Senhor, eu obedeço. No dia 12 de outubro de 2015, a Nanda Blue retorna e onde me convidam eu vou. E até em 2016 o Senhor me acordou de madrugada e me deu uma história de Gênesis, Apocalipse na perspectiva do rei, o rei contando essa história. E ele me disse, publica esse livro. Então, eu também tenho um livro, Um Reino Chamado Céu, que eu lancei ano passado. Inclusive, esse livro virou um musical na Fábrica de Artes, com um elenco de 180 crianças, coral, dança, teatro, algo muito lindo, e na obediência do Senhor. E em dezembro de 2015, o Senhor falou assim, olha, com a mesma intensidade que você busca a sua melhor forma física, porque na época eu era muito focada no físico, hoje até não sou tanto como antes. E ele disse assim, eu quero que você busque a sua melhor forma espiritual e emocional. Falei, tranquilo, estou no carisma, né? É fácil. Mas sozinha eu não consegui. Então eu chamei um grupo de 6 amigas e reuni essas minhas amigas na minha casa no dia 2 de janeiro de 2016. E nasceu ali um desafio pelo WhatsApp, um desafio 90 dias. E passaram-se os dias, começaram a vir outras mulheres de outras... Esse desafio consistia em? Melhor forma espiritual, emocional e física. Eu lembro que eu disse assim para elas, olha, eu não sou líder de ninguém, é cada uma por si, é cada uma se desafiando. Elas, tá bom. Entendi, despista que é, né? E realmente eu não me via trabalhando com mulheres. E nunca almejei, nunca pensei, né, em trabalhar com mulheres. E aí outras mulheres começaram a aparecer de outros estados, de outras cidades e começaram a pedir um nome. E eu lembro que um dos desafios desse período era acordar 3 horas da manhã e orarmos umas pelas outras. E ali orando de madrugada no meu quarto, eu falei, Senhor, o nome, elas estão pedindo, mulher tricotômica, mulher espiritual e corpo, que nome? Aí o Espírito Santo sussurrou, mulher 3D. Eu falei, uau,
Eu jamais teria essa ideia, porque é um nome muito forte, né? E eu comecei a chorar na presença do Senhor, e o Senhor falou assim comigo: filha, você ainda não está entendendo. Eu falei: o que que eu não estou entendendo? Fala logo, eu quero dormir, né? Amanhã, no dia seguinte, eu teria aula cedo. E ele disse: buscar a melhor forma espiritual, emocional e física é a noiva se adornando para as bodas do Cordeiro. É a evolução da espécie humana, porque Cristo, ele tem inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência física. E o noivo, ele busca uma noiva parecida com ele. Claro. Só que eu não tinha o curso de coach, assim, eu não era nem coach, mas o Senhor mandou a Ingrid Vilela, que é Master Coach, falou: Deus mandou eu cuidar de você. E a partir daí ela foi me apresentando a Febracis, o Instituto Pena Forte. Então, assim, eu entendia que era tudo para mim. Todos os cursos que eu fiz, quase 2.000 horas de curso nesses últimos meses, últimos anos, eu entendia que era para mim. Então, eu mergulhava mesmo. Aí o Senhor fala: filha, crescer e contribuir. Crescer e contribuir, crescer e contribuir. Então, eu sou Master Coach, sou Master em PNL, Programação Neurolinguística, tenho Neurosemântica, sou analista de perfil comportamental e dentre outras formações também, pedagoga, psicopedagoga. Eu entendo que isso é algo para a noiva do Cordeiro. Então, além do nível, hoje eu desafio 30 dias, Mulher 3D, tem também o segundo nível, que é palestras e workshop. O terceiro nível, que é um curso, né, na Igreja Batista da Lagoinha ou em qualquer outra igreja, né, que a pessoa queira colocar. Existe o curso Mulher 3D, com as ferramentas do coach, da PNL, da neurosemântica. É o crescimento pessoal, curso Mulher 3D, crescimento pessoal, onde mulheres são instigadas, né? E elas recebem um conteúdo, são 8 semanas de aula, tem tido testemunhos maravilhosos. E eu atendo também, eu tenho os meus clientes pagos, né, pagantes, e também tenho o meu trabalho voluntário lá no Espaço Elas. Eu atendo mulheres, mais com a PNL do que o coach. Entende? Fernanda, deixa eu entender uma coisa. De tudo isso que o Senhor te deu, geralmente, quando Deus nos dá alguma coisa, Ele passa primeiro por nós. Ele passa primeiro para que nós aprendamos algo com isso. O que disso tudo Deus primeiro tratou contigo em toda a sua história que você trouxe, desde a transição do luto até a aceitação, em obediência do que o Senhor tinha para a sua vida? O que Deus trabalhou com você, com todas as ferramentas que você já adquiriu, que hoje aplica em pessoas? Não sei se estou acreditando de forma errada, mas para mim funciona assim: Deus passa primeiro por mim antes de chegar em alguém. Sim, é crescer e contribuir. Exatamente. O que disso tudo passou primeiro por você? O que você aprendeu, o que você desenvolveu para você? Sim. Então, é o que eu conto nesse livro, Mulher 3D, em busca da melhor forma espiritual, emocional e física, onde não é apenas o que eu falo, o que eu aprendi, mas aqui também tem ferramentas para as mulheres, onde elas podem aplicar na vida delas. Inclusive, o desafio 30 dias está aqui também. Eu acredito que a minha primeira experiência foi espiritual, realmente. Foi um tratamento de choque no meu caráter. E ali no Carisma, eu vivi intensamente. Eu sou muito intensa, né? É uma característica minha. E o Senhor forjou meu caráter ali dentro. E teve a parte também emocional. Por exemplo, quando me perguntaram quem é a Fernanda, na época eu tinha 36 anos, eu não sabia quem era a Fernanda. Eu não tinha minha identidade formada. Se eu não sei quem eu não sei do que eu sou capaz, logo eu não sei o que eu mereço. Então eu fui construindo a minha identidade. Eu lembro que eu fiz um caderninho e eu colocava as minhas características, mas eu colocava a Bíblia endossando quem eu sou, reforçando quem eu sou. Né? Então, a Fernanda é forte, porque o Senhor fala para eu ser forte. Se Ele acredita em mim, eu sei que eu posso. Então, trabalhando a minha identidade, eu trabalhei também a minha autoestima. Porque o que é estimar? É dar valor. Eu não tinha um valor sobre mim mesma. Então, eu fui trabalhando essas características em mim. Bom, inteligência emocional, gratidão. Mas isso tudo você descobriu depois do luto? Essa Fernanda já era assim... A pessoa Fernanda já era assim, independente da circunstância?
Ou essa dor, eu essa me perdi ingratidão? no luto. Ah, ok. Eu me perdi no luto e as pessoas que de fora percebiam que eu havia me perdido, mas eu mesma não me enxergava assim. Eu passei a não acreditar mais em mim. Na verdade, Deus levantou pessoas que que já acreditavam em mim, sem eu mesma acreditar naquele momento. Porque é muito particular o que Deus fez contigo, porque nem sempre todo mundo que passa por uma perda de alguém, um ente querido, talvez vai usar desse recurso de técnicas para melhorar nas questões de luto. Né? Então você primeiro traz a questão espiritual. Então primeiro o Senhor é quem cura, o Senhor é quem vai purificar, é o Senhor quem vai transformar e depois Ele utiliza outras ferramentas para te dar outro norte na sua vida. Seria isso? E eu acredito assim, a intimidade com o Senhor. Porque Ele é o próprio amor. É o amor que nos amou na eternidade. Né? E isso faz toda a diferença. Quando você tem uma experiência com o próprio amor, que te amou na eternidade, que pensou em você, que te gerou dentro dele, o amor que te gerou dentro dele, o amor que escolheu aquela mulher específica para ser a sua mãe, te teceu com os próprios dedos. São experiências que eu tive com o Senhor e que se eu tive, qualquer pessoa pode ter. Claro. Né? Seus filhos tiveram uma boa lida com isso, com relação ao luto, à perda? Sim, até melhor do que eu. Ok. Né? Eles superaram a perda antes de mim. Eu lembro que eu marcava psicóloga para eles e eles iam e falavam assim, não, minha mãe que precisa estar aqui, não sou eu. Então, assim, hoje o Luiz tem 18 anos, o Nicolas 16, são duas joias preciosas que eu tenho e eu sou muito grata. Amém. E esse livro foi uma ordenança do Senhor, sabe? Como obediência, é o nível 5, né, do Mulher 3D. E ele está, posso falar onde ele está à venda? Pode. Ele está à venda no site da Up Books, é UPBOOKS. Deixa eu só segurar aqui para poder aproveitar para a gente finalizar também. /Mulher 3D. Também vai ser, ele vai estar, né, a partir dessa próxima semana na Seara, na Livraria Seara, da Igreja Batista da Lagoinha. Né? E onde eu dou as palestras, eu levo também o meu livro, Mulher 3D. Aí hoje, então, para finalizar a sua história, você hoje faz palestras, você trabalha com aconselhamentos, com coach, né, nas questões do livro também fazendo esse trabalho intensivo com mulheres, e um trabalho secular, no sentido assim, de trabalho fixo, você não atua mais? Eu atuo como coach. Eu atuo como coach e tenho o meu trabalho voluntário também. Numa das Forças Armadas você já não Não, tá 2000 mais? Eu fiquei 3 anos nas Forças Armadas e eu agradeci o comandante, fui na sala dele, disse, comandante, eu não tenho esse perfil militar. Mas aprendi muito ali, precisei. Para eu chegar onde eu estou hoje, eu precisei passar pelas Forças Armadas. Eu sou muito grata também. Amém. E lembrando que Mulher 3D é a noiva se adornando para as bodas do Cordeiro, mas também já nasceu o homem 3D. O Senhor já me tem revelado coisas lindas. Existe um homem de Provérbios 31, e eu falo dele nesse livro. Aleluia. É um resgate da masculinidade, da autoridade dos homens, como nós precisamos dos homens, né? Da proteção, da força deles, da liderança deles. Glória a Deus. É muito lindo. Vamos precisar mesmo saber disso tudo. Quanto mais com a revelação e a condução de Deus sobre a sua vida. Fernanda, muito obrigada por ter participado. Eu que agradeço, conosco. pastora. Mesmo sendo, você disse bem, Deus pegou o momento de luta e tristeza e transformou em algo positivo e agora te usa com toda a sua força, por tendo passado pela dor, para poder gerar vida em outras pessoas. Deus te abençoe no seu trabalho. E é interessante, pastora, que eu permiti. Aleluia. Então, não sei quem está nos assistindo, mas a minha palavra é que permita-se. Amém. Permita-se. Amém. Sucesso para você. Gratidão. Tá? Deus te abençoe. Amém. João 12:24 diz assim, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Como compreender que por trás da morte há vida? Como aceitar que só quem perdeu é que vai ganhar? Essa é a fórmula do mundo espiritual nos assuntos concernentes a uma vida com Cristo. Deixar morrer a carne, as vontades, as prioridades terrenas e até os amores temporários em prol de viver uma vida rumo à eternidade é o que gerará fruto. Assim nos garante a palavra de Deus. Mas quem está disposto a tão grande abnegação? Quem consegue naturalmente achar mais graça e dedicar mais tempo na visão do outro do que na de si mesmo? Só aquele que entendeu que a vontade do outro é melhor e maior do que a dele.
Mas como isso é possível se nenhum ser humano tem a verdade absoluta em todos os assuntos, a ponto de gerar no outro uma autonegação? Por isso que essa questão só é compreendida e vivida no âmbito espiritual. Apenas os que são convencidos pelo Espírito Santo acerca da magnitude de Cristo e que recebem dele essa verdade a ser praticada no dia a dia é que, de fato, viverão assim. Ao abrir mão de pessoas, projetos e vontades próprias para que elas deem lugar àquilo que o Senhor quer gerar através de nós, revelará que você está morrendo para si mesmo e aceitando a vontade de Deus como sendo a soberana e perfeita entre todas. Mas isso não é fácil e nunca será. Por isso que se chama morte. Existe dor, separação, apodrecimento da matéria. Porém, o Senhor nos convida a abrir mão dos prazeres terrenos para dar lugar a alegrias maiores que Ele proporcionará. Diante disso, somente quem aceita e confia na verdade que é Jesus e se entrega para que Ele faça brotar o que ainda não experimentou, poderá desfrutar dessa nova etapa. É nova vida, novo formato, nova estrutura, produção de valores inexplicáveis e desconhecidos. Essa é a vida de todos que estão em Cristo Jesus. Você pode escolher morrer para germinar e dar frutos ou viver a vida medíocre e simplória de um grão de trigo. Aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.